A palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Aleluia. Lá em Hebreus fala sobre as armas que estão disponíveis para nós. E é com essas armas que nós devemos estar na frente de batalha. Aleluia. Então ele disse isso, ele reconheceu que em Deus ele tinha segurança e em Deus ele estava, por Deus estava sendo capacitado para enfrentar essa guerra. Aleluia. E ele diz assim no versículo 2: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador. Olha, ele colocando diante do altar do Senhor o poder de Deus que era sobre ele, que ele reconhecia o senhorio de Deus sobre a sua vida e que ele não estava só em nenhum momento. Quando ele provou da benignidade do Senhor, foi fortalecido pelo Senhor, guardado pelo Senhor, aleluia, e foi libertado da mão dos seus algozes, dos seus inimigos, pelo poder que há em Deus. E ele vai colocando diante do Senhor todas essas coisas. Ele primeiro adorou a Deus, reconheceu a sua grandeza. Ele não entrou na presença de Deus pedindo nada. Irmãos, e muitas vezes achamos que a nossa postura é a mais correta quando nos colocamos diante de Deus. Ai, Jesus, resolve o problema, aquele problema, aquele problema. Jesus chega na vida de fulano, de cicrano, de beltrano. Como se a gente estivesse ensinando a Deus. Por isso que eu digo que a gente tem que entrar na presença do Deus com inteligência. Porque Deus sabe tratar com cada um. Não adianta você fazer campanhas e campanhas de oração. Não adianta. Se você não tiver a postura adequada diante do Senhor por aquela situação. Ah, irmã, eu já fiz 50 campanhas de oração e a situação não muda. E você ainda não entendeu? Que o que vai resolver não é esses sacrifícios. Irmã Márcia, você está dizendo que a gente não deve fazer campanha de oração? Longe de mim dizer isso. Mas na próxima campanha que você for fazer, veja se você vai continuar na mesma petição ou você vai dar autorização a Deus para resolver da maneira dele. Vou abrir um parênteses aqui. Um jovem casal, casou, houve uns problemas, aí eles se separaram. Aí ele teve um problema de saúde e a mãe dele chegou e disse assim para mim: fulana foi visitar cicrano. Aí eu disse: glória a Deus. Glória a Deus. Não é? Nisso aí a gente vê um sinal que tudo pode, mas não é isso que eu queria. Porque ela foi muito assim, fez muito assim, foi muito assim. Mulher, mas não é o que tu quer, não, é o que Deus quer. Se Deus permitiu que tudo isso acontecesse,
E que agora Deus quer fazer tudo novo. Deixe nas mãos de Deus. Ou ele com ela, ou ele sem ela. Aí não é um problema mais seu. É um problema para Deus resolver. Porque a gente só vê o hoje. O amanhã Deus é que sabe. Eu namorava com Lavoisier, escondido. Meu pai não queria, porque sabia. Minha mãe muito menos. Eu saía escondido, fugia de todo jeito para me encontrar com ele. Enfim, nós casamos. Foi da vontade do meu pai, nem da minha mãe, porque estava vendo o momento. Aleluia. Mas ele era filho da promessa. Aleluia. Ele tinha uma mãe que todo dia colocava ele diante do Senhor. Aí sabe o que foi que ele fez? Me desviou da Igreja Católica. Professora de catecismo, grupo de jovens, coroinha da igreja. Mas me apaixonei por um caba totalmente errado aos olhos humanos. Eu quero dizer para você, mãe, não sofra mais por isso. Entregue nas mãos de Deus, porque o amanhã só Deus sabe. Eu nem programei dizer isso aqui. Entendeu? Hoje, Deus fez o seguinte. Chamou o cabra de volta. E eu, que era a muleta dele, depois de 10 anos de um casamento, que não era um casamento, era um inferno. Não estou aqui para dar o testemunho, viu? Mas foi grande, 10 anos. E eu dizia assim, enquanto esse tiver um pouquinho de sentimento por ele. E eu quero dizer uma novidade para você. Não existe homem bom. Existe o homem certo. Aquele que Deus preparou para você. Porque pode vir a tempestade que vier. Mas dentro do seu coração. Você, com Deus, vai vencer. E assim foi. Depois de 10 anos, ele voltou para Jesus, eu aceitei a Jesus. E vocês acreditam que com 5 anos de convertido, um casal novo convertido, estava dirigindo a primeira congregação? E depois de 30 anos de ministério, olho para trás, o improvável, aquele que a mãe dizia assim, meu Deus, olhe, fulano, fulano e fulano, os outros filhos. Eu creio que vem para o caminho do Senhor, mas esse está muito difícil. Mas o Senhor é especialista em começar pelo mais difícil. E eu tenho a honra de dizer, aleluia, que no ministério do meu esposo, nosso, porque eu sou companheira, não tem nenhuma mancha para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! E eu amo a Jesus, porque Ele tem essa graça. Ele nos concede essa graça para vivermos uma vida plena em sua presença, servindo ao Senhor com alegria. Como foi falado hoje aqui, em Filipenses 4, uns processos que Paulo passou, aleluia, mas permaneceu firme e fiel até o fim. Enfim, aí aqui, ele foi e falou muitas coisas. Senhor, no versículo 3, quem é o homem para que eu conheça e o filho do homem para que eu estime?
O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Aí ele disse assim, aleluia. Eu imagino que ele estava assim na presença do Senhor, querendo sentir algo especial, algo sobrenatural. Aí ele disse, abaixa, ó Senhor, os teus céus, desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, das mãos do inimigo. Aleluia! Olhe que oração inspirada, louvado seja Deus, pelo amigo Espírito Santo, que nos inspira a orarmos como convém. Glória a Deus, aleluia. Aí ele vai, prossegue, né? E diz assim no versículo 9: a ti, ó Deus, cantarei um cântico. Ó, já começou a dizer, eu vou agradecer. Depois dessa oração, aí chegou o momento de louvar. Aleluia! Aleluia! A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com instrumento de 10 cordas, e cantarei louvores. Aleluia! Certeza que a sua oração chegou à presença do Senhor. Aleluia! E ele disse, a partir de agora, eu vou te revelar, Senhor, o porquê dessa oração. Aleluia! Aí no versículo 12, irmãos, olha, isso encheu minha alma. O propósito da oração dele era a vitória contra os inimigos. Ele queria viver, aleluia, para contemplar as maravilhas do Senhor. Ele disse assim, ó, no versículo 12: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. Olha que coisa linda. O propósito dessa oração era a vitória contra os inimigos, para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas, Janice, sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Oh, coisa linda. Oh, irmão, não tem como não se alegrar no Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, meus filhos, o futuro deles. Senhor, que nós tenhamos a consciência que nós devemos nutrir os nossos filhos em casa, na tua palavra, para que na sua mocidade eles sejam bem desenvolvidos. Que eles amem a tua casa, a tua presença e a tua obra. E sabe o que fez o meu coração saltitar? Eu disse, Jesus, isso é uma verdade. E comecei a me lembrar, quando eu e o pai deles saíamos com eles, e eles faziam a obra conosco, mesmo pequenos, mesmo sem entender, e era entregando folheto de casa em casa do conjunto habitacional onde nós morávamos. E eles iam, olha, colocando nas caixas de correio as literaturas. E quando alguém nos dava uma oportunidade, a gente falava de Jesus. E eles, pequenininhos, louvado seja Deus. E hoje eu vejo meu filho, um pastor, fazendo a mesma coisa
com os seus filhos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã minha filha disse: mãe, olhe, eu estou servindo na salinha, que ela trabalha com as crianças pequenas, e Gabi, a minha neta mais velha,